Meus amigos, resolvi fazer esse vídeo devido ao fato de ter recebido inúmeros e-mails, inclusive alguns com xingamentos, me lembrando que Donald Trump disse desde o começo de sua campanha que a América estava em primeiro lugar. Bem, eu, para não responder a todos, pretendi então fazer esse vídeo para tentar esclarecer um pouco o que significa America First. A questão da América em primeiro lugar como lema de campanha dizia muito mais respeito à condição econômica da América, com seus muitos e equivocados acordos comerciais feitos por governos passados. Por exemplo, a questão da China. A China taxava os produtos americanos lá em cima e a América quase não tinha taxação sobre os produtos chineses, o que tirava o emprego dos americanos, porque as indústrias iam todas para a China, que prometia um mar, um oceano de facilidades para quem investisse no país. Bem, evidentemente que Donald Trump tinha que mudar isso, e nisso a política América primeiro era perfeita. Taxar, ou melhor, rever acordos comerciais do passado para equilibrar a balança comercial. Até aí, fantástico. Aliás, isso foi sim o melhor de Donald Trump até agora. Tirar da China esse poder absurdo sobre no comércio internacional, baseado no serviço escravo, no roubo de patentes, no roubo de conhecimento e assim por diante. Fantástico, perfeito. A questão do América em primeiro lugar não poderia passar muito disso, porque uma vez voltada para a geopolítica, teria que necessariamente desfazer acordos históricos, política de Estado feitas logo depois da Segunda Guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, o que acontece é que o mundo é dividido em dois blocos, comunistas de um lado, capitalistas de outro. Bem, os capitalistas protegidos pelos Estados Unidos não se fortaleceram num primeiro momento com armas atômicas. Aliás, só os Estados Unidos tinha quando a guerra terminou. Foi por isso, inclusive, que a guerra terminou. 2 bombardeios pesados sobre o Japão, as cidades de Hiroshima e Nagasaki, colocaram termo à Segunda Guerra. Ninguém tinha capacidade de lutar contra os Estados Unidos. Pois bem, a partir dali o mundo se dividiu em 2 blocos. A União Soviética e os seus aliados, ou melhor, a Rússia e os seus aliados iniciaram uma guerra para atingir a mesma força, o mesmo patamar dos Estados Unidos. Começou, portanto, a Guerra Fria, os 2 blocos investindo em armas cada vez mais pesadas. Seus aliados, por outro lado, ficaram fora dessa corrida, como o caso do Japão. O Japão uniu-se aos Estados Unidos, mas não tinha força suficiente para defender-se da Rússia em caso de guerra. O que fez os Estados Unidos? Colocou bases americanas lá, desenvolveu o país industrialmente, na questão da indústria e do comércio, subiu o padrão de vida japonês, porém os japoneses, para a sua defesa, podiam confiar apenas nos Estados Unidos. Mais tarde aconteceu o mesmo na Coreia. As 2 Coreias divididas, uma pertencente ao bloco soviético, outra ao bloco americano. Toda essa, digamos, essa rede de apoio, de logística, de defesa competia aos Estados Unidos para que outros países não entrassem eles próprios na corrida armamentista. Foi assim, por exemplo, o caso do Brasil, que, sob alguma proteção americana, durante alguns anos, não precisou recorrer ele próprio a armas atômicas. Desde que os Estados Unidos continuassem protegendo esses países podiam investir em estudo, educação, tecnologia e assim por diante. Acontece que esses apoios, ou melhor, esse apoio americano a determinados países, era fundamental não apenas para os países apoiados, para a sua questão própria de segurança, sua questão interna de segurança, como para o equilíbrio de forças geopolíticas.
já que o mundo dividia-se em dois blocos. O bloco ocidental, liderado por Estados Unidos, tinha que ser, sim, superprotegido. Foi por isso também que surgiu a OTAN, para proteger países europeus de uma investida da União Soviética. Pois bem, o que faz Donald Trump agora, sob o argumento de América primeiro, é desfazer essas alianças. É sintomático o que aconteceu com os curdos. Os Estados Unidos, ao retirarem-se da Síria, deram sinal verde para a Turquia atacar e esmagar o seu inimigo histórico, os curdos, para que esses jamais tenham possibilidade de fincar raízes naquela região, no seu próprio território. Isso poderá acontecer em outras relações ainda mais históricas, como o caso do Japão, por exemplo. Alguns dias atrás, Estados Unidos e Japão quase foram às vias de fato, pelo menos no campo diplomático, quando os Estados Unidos, esquecendo-se do seu apoio ao Japão desde a Segunda Guerra Mundial, resolveu, sem mais sem menos, supertaxar produtos japoneses. Certas alianças não podem ser mexidas assim, do nada. Isso causará o desequilíbrio monstro. Não estamos mais na Guerra Fria, mas é preciso entender que o mundo ainda está dividido em dois blocos. Ou alguém suspeita que o comunismo ou o interesse, as ideias imperialistas de Rússia e China simplesmente desapareceram. Não, o outro lado quer sim a hegemonia, quer dominar o mundo. E este recuo dos Estados Unidos sob o argumento de que tem que cuidar das suas fronteiras é exatamente o recuo da antiga política de equilíbrio mundial, deixando livre o outro bloco, aquele que seria representado hoje por Rússia e China. Os países antes protegidos pelos Estados Unidos, hoje têm que buscar acordos com quem? Justamente com a Rússia. Hoje mesmo, a Arábia Saudita está lá recebendo Vladimir Putin, porque já não se sente segura com o apoio dos Estados Unidos. E hoje mesmo, Vladimir Putin disse o seguinte, atentem para esta frase: cabe agora à Rússia o equilíbrio da ordem mundial. Cabe agora à Rússia defender a ordem mundial. Por quê? Porque Estados Unidos está dando carta branca à Rússia, como deu há dias atrás carta branca, sinal verde à Turquia. O que virá daí, meus amigos? Essa política de América primeiro quer dizer o seguinte: vocês que foram nossos aliados no passado, busquem outros defensores, porque nós não podemos mais defender ninguém. Bem, vendo a coisa pelo aspecto puramente comercial, os Estados Unidos está coberto de razão. É preciso sim defender o seu território, criar emprego para os americanos e tudo mais. Na questão da geopolítica, quando entra em cena a hegemonia do poder, a questão é outra. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ser os defensores, o xerife dos países ocidentais que se aliaram com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Porque aí, meus amigos, é entregar a ovelha para o lobo, simples assim. E vocês que pensam que os Estados Unidos ficará numa boa, cuidando apenas do seu quintal, muito engano, uma péssima aposta, porque o quintal americano só é defendido, só é seguro quando o resto do mundo tem a presença americana para contrabalançar as intenções bélicas lá do outro lado, Rússia e China. Uma vez que Rússia e China não têm mais a presença americana nos vários continentes, em todos os continentes, certamente pensarão a médio prazo em como eliminar de vez os americanos. Não pensem que a prosperidade americana dá prazer em todo mundo. Os russos, por exemplo, odeiam a prosperidade americana. Os Estados Unidos não conseguirá se fechar numa ilhazinha de prosperidade. Receberá, quando adotar realmente esse tipo de política, saberá que os seus inimigos são inimigos mesmo. As coisas não se resumem a acordos comerciais, a realidade é muito maior do que isso. Rússia, China, Irã querem poder. O Irã, por exemplo, quer o poder sobre todo o Oriente Médio e quer também nada mais, nada menos do que eliminar Israel. Quer a China
dominar o mundo comercialmente e quer a Rússia apossar-se definitivamente da Europa. Sem a presença americana, tudo isso ocorrerá à custa de quê? Da própria sobrevivência da América. Então vocês que defendem a América primeiro, ou fazem isso por pura ignorância, desconhecimento da história, ou porque vivem nos Estados Unidos muito bem. Só que cuidado, enquanto os Estados Unidos estão defendendo esse padrão de vida lá fora, as coisas sim vão bem na América. Quando os Estados Unidos estão fracos fora, a América corre o risco até mesmo de desaparecer. Ninguém ficará tranquilo, dormindo tranquilo por muito tempo, enquanto não houver um xerife para cuidar dos seus amigos, das suas alianças desde a Segunda Guerra Mundial. Volto a repetir, os Estados Unidos não têm o direito, na questão bélica, na questão da geopolítica, de abandonar os seus amigos. Os Estados Unidos não têm o direito de não ser o xerife do mundo, porque aí é entregar tudo para o bandido.